Eu sou o Otmar Schneider, analista de valores imobiliários, e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre a XPML11, né, a alavancagem que o fundo está passando aí, né, devido às últimas aquisições. É um assunto que o pessoal tem comentado bastante, tem me perguntado, né, e eu preparei uma apresentação para falar para vocês sobre essa alavancagem aqui do XPML11. A alavancagem por aquisições do XPML11, né, eu vou apresentar aqui rapidamente o fundo com alguns dados aqui para vocês. Vou tirar a minha imagem aqui para ficar mais fácil, vocês verem a tela como um todo. Então, o XPML11, né, ele é um fundo de shopping, varejo. Ele tem hoje mais de 500 mil cotistas, 567 mil cotistas. Ele tem hoje uma liquidez média diária, né, acima de 12 milhões de reais, um patrimônio líquido, né, de 6 bilhões e meio, e está tradando, né, negociando com 18% frente ao valor patrimonial, com um PVP de 0,82. O dividend yield dele está bem elevado para um fundo de tijolo, 0,95% no mês, e 11,41% no ano. Ele tem hoje o índice de alavancagem, ou seja, você pega o passivo e dividir pelo ativo de 10,27%. Né? Então, o fundo hoje, né, sofreu um pouco no último ano aqui com quedas, né, no preço da cota, mas os dividendos eles não caíram. Né? Então, o pessoal acaba interpretando isso como uma boa oportunidade para você entrar no fundo. Então, a mínima das últimas 82, das 52 últimas semanas foi R$ 88, a máxima 110, né? Dividend de 11,41, só que no último ano a queda aqui de menos 12,13%. Esse é o resumão do fundo, né? E aí a gente vai entrar no assunto sobre alavancagem, né? Porque, afinal, né? Por que um fundo imobiliário se alavanca? A alavancagem ela acaba sim trazendo mais risco à operação. Se você não tem dívida nenhuma, você tem um risco muito mais baixo. Então a alavancagem traz um risco a mais operação, né? Mas digamos assim, o motivo de você fazer uma alavancagem é você conseguir um retorno melhor, comprar um ativo muito bom em um determinado momento, né? Então existem vários motivos para você fazer uma alavancagem, né? E o FII de tijolo, né? Um fundo imobiliário de tijolo, ele se alavanca para adquirir imóveis normalmente. Então às vezes, principalmente nesses momentos de mercado, né, que a gente tem baixas, você acaba adquirindo melhores imóveis, imóveis com preço mais atraente, porque tem um monte de gente precisando de dinheiro, levantar dinheiro nesse momento de crise que o crédito está muito alto. Então, as taxas de desconto também estão altas e você consegue comprar ativo mais barato. Então, essa é a lógica. Né? Você não consegue fazer emissões, né, nessa época que o preço do valor patrimonial, né, o preço com relação ao valor patrimonial está muito mais baixo, então o patrimônio do fundo é alto, o preço do mercado está baixo, você não consegue captar nesse sentido, porque você vai acabar diluindo seu cotista. Né? E o cotista, com certeza, ele não vai querer, né? Não aceita mais esse tipo de condição. Então, os gestores eles não fazem emissão abaixo do VP. A maioria hoje não está fazendo mais emissão abaixo do VP. Mas, para crescimento, sempre é melhor crescer por emissões. Né? Você faz emissão, o seu fundo, o valor de mercado dele está acima do valor patrimonial, você faz aquela emissão ali no valor patrimonial, compra os imóveis que você tiver que comprar, está tudo bem feito, tudo uma maravilha, né? Porque a alavancagem, ela sim, acaba trazendo mais risco para os fundos. No entanto, em crises, não dá, você não consegue fazer emissão. Né? O fundo está abaixo do VP, você vai diluir o seu cotista se você fizer uma emissão abaixo do VP. Só que nesses momentos de crise, os ativos estão baratos. Né? Você consegue comprar ativo barato nesse momento. Então é essa coisa, eu não posso fazer emissão, precisava de ter dinheiro, não tenho dinheiro, e esse ativo aqui é bom e barato, né? Eu precisava comprar ele, eu gostaria de comprar ele, não posso comprar agora, o que fazer? Né? Aí sim, as pessoas fazem uma estrutura de alavancagem e compram, né, esse ativo com um desconto. Então, compra ativo barato para pagar depois. E essas alavancagens, se não for bem feita, ela pode também diluir o cotista. Né? O cotista ele pode se diluir também por conta da alavancagem. E aqui tem, né, as obrigações de fluxo de amortização do CRIs do fundo. Né? Essa aqui não é ainda a dívida que foi feita para a aquisição de imóveis. Né? Mas esses ativos aqui todos, né, foram comprados através de algumas securitizações. Então, a obrigação do CRI Catarina, Cidade Jardim, Shopping Bahia, todos esses ativos aqui têm, né, obrigações aí de um longo prazo, um prazo maior, 15 anos, né, a partir aqui de outubro de 18, 15 anos a partir de dezembro de 21. Né? Então, vai se estender durante algum tempo. As taxas não são elevadas, né, para nível de hoje. Então, quando foi feita essa negociação aqui, as taxas elas estavam, a mercado estavam normal, né, com o spread, agora elas são taxas muito baixas, ou seja, né, vale a pena carregar essas dívidas, porque o Tesouro, né,
que tem muito menos risco do que qualquer shopping, digamos assim, ele tem, né, até hoje, com a taxa acima disso aqui. Então, o preço aqui, né, que se paga pelos juros aqui está barato. E aí a gente tem um cronograma de 2025, 2026, né, os pagamentos aqui, 23 milhões em 2025, 28 em 2026, até 2033 crescente, depois ele cai, né, a partir de 2034. E aqui a gente vê, né, o principal problema, que foi trazido aqui no relatório gerencial, que é a obrigação por aquisição dos ativos, né? Então a gente tem fluxo de caixa aí bem mais elevado, bem maior do que aqueles 23, 25 milhões por ano daquela securitização dos CRIs. Então essas obrigações vieram, né, vendo o relatório, está escrito aqui, ó, obrigação de parcelas pendentes, ou seja, vou ter que pagar, eu dividi, né, pagando a prestação aqui esses ativos, em transações. Então 630 milhões aqui referente à aquisição do portfólio, sim, tem 126 milhões aí ainda, com relação a 25% do Shopping Jundiaí, 179 milhões ainda, né, referente à aquisição do FL Shops e do projeto multiuso ali na torre FL Shops, né? 17 milhões referente a 5% do Shopping Praia das Belas, 161 milhões referente à aquisição do portfólio Alas. Então, se você somar tudo aqui, 630 com 120 dá 750, com 180, né, 930, então vai assim, vai mais ou menos aqui em torno de 1 bi, né, somando todas as prestações ainda a serem vindas, né, a vir. E aqui a gente tem, né, a figura que causou uma certa apreensão, né, um pouco de pânico aí no mercado, que é essa figura aqui do cronograma de desembolso e recebimento do fundo. Então aqui o fundo colocou em azul o que ele tem de caixa é dinheiro, e disponibilidades. Disponibilidades, né, são ativos que são líquidos que podem ser convertidos em dinheiro. Então, por exemplo, cotas de fundo imobiliário, né? Então, esse aqui entra aqui. Ele tem em torno de 650 milhões. Lógico que dinheiro é uma coisa, cota de fundo imobiliário é outra. Você tem que vender e provavelmente, né, vários deles vão estar com prejuízo. Então não é uma saída muito interessante você vender todos os fundos imobiliários líquidos, né, e mais outros fundos imobiliários com prejuízo. Não é muito interessante fazer isso. Aí tem aqui a quarta parcela de alienação do CFO, o Jundiaí Shop 63 milhões, terceira parcela do portfólio SIM, né, isso aí tudo até o final do ano. A Praia das Belas e encerramento de 2025 aqui, segundo a gestão, com 49 milhões aqui de caixa negativa. Então, em contabilidade, a gente fala muito dessa questão da liquidez, né? Então, a liquidez de curto prazo, que é até um ano, né, até o final do ano aqui, né, ele tem um probleminha, né? O probleminha hoje, segundo eles, aqui é 49 milhões. Tá, e como é que a gente vai resolver esse pequeno problema aqui, desse valor de 49 milhões? Né? O que diz a gestão? Então, essa parte aqui explicativa, ela é importante, né? O que a gestão diz aqui a respeito do assunto? Então, a gestão está acompanhando ativamente a saúde financeira do fundo, além de buscar alternativas de otimização do fluxo de caixa e estrutura de capital, que sejam capazes de honrar todos os seus compromissos financeiros ao longo dos próximos anos. Então, ela tem compromisso financeiro ao longo dos próximos anos, né? E ela pode, né, tomar algumas atitudes aqui para cobrir, né, principalmente até o final de 2025, a gente vê que tem caixa negativo. Então, são constantemente avaliadas as possibilidades. Então, a primeira coisa, alienação de ativos. Ela pode vender ativos e pagar, né, a parte da dívida. O que for lucro da venda do ativo, ele obrigatoriamente tem que ser distribuído por cotistas. Né? Só o principal, né, dessa venda é que pode ser amortizar, né, pode ser utilizada para amortizar essa dívida. Então, a alienação de ativo é uma possibilidade, só que, né, quando você vai vender um ativo, comprar ativo na baixa é bom, vender ativo na baixa é ruim. Então, você comprar no momento de crise, né, um ativo é muito bom, você está pagando um melhor preço por ele. Mas também, se você for vender, muitas vezes você não consegue aquilo que você conseguiria se você esperasse um tempo a mais e não vendesse na crise. Né? Então, securitização, emissão de novas cotas, que também é um pouco difícil de ser feito. A gente fez a 12ª emissão de cotas, recentemente o shopping terminou, né? O XPML 11, só que foi uma coisa meio acordada, né? Com troca de cotas e tudo. E em condições de mercado, você colocar realmente, fazer uma emissão de cotas aí a mercado, acaba sendo bem complicado, porque o valor patrimonial está baixo, né? O valor de mercado está abaixo do valor patrimonial, né? Então você diluiria os cotistas. E a última opção aqui é a securitização parcial total de parcela futura de pagamento, ou seja, estender a dívida. Né? Então, é uma das possibilidades, né? São as duas melhores possibilidades aqui. É a alienação de ativo, né? Vende, mesmo que seja com um pouco de lucro, né? Carregou durante o tempo a posição, consegue vender bem, consegue fazer um pouco de lucro, mesmo que não venda no melhor preço possível, dá assim para vender ativos, ou então securitizar, né, essas parcelas futuras aí, ou seja, alongar essa dívida, né, jogar a dívida um pouco mais para frente também pode ser feito.
esperando, né, essa queda da taxa de juros, as melhores condições de mercado, aí você consegue fazer uma emissão, quitar essa dívida toda e pronto, resolve o problema do fundo. Então hoje, né, aqui, essa figura aqui é investimento por classe de ativos, a gente tem imóveis 6,8 bi, de patrimônio, tem CRI conversível 120 milhões, em FIIs tem 300 milhões, então daqueles 600 e poucos milhões que a gente viu, em torno de 300 milhões aqui em FII, o restante é caixa, 398 milhões aqui de caixa, né, e a carteira aqui de 7,6 bi. DRE do fundo, então, a gente olha aqui esses 12 meses, vê que ele faz 662 milhões aqui no ano, né? Você tirando aqui as despesas do fundo, sobra em torno de 560 milhões. Então, aqueles 5%, né, que você que a gestão ela pode reter, desses 560 milhões aqui ao longo de 12 anos, são 28 milhões. Então, 28 milhões paga, né, os CRIs, né, que a gente viu ali no começo, na faixa de 23, 28 milhões, mas não, né, a questão da dívida principal, que obrigatoriamente você tem que pagar, né, ou fazendo emissão, ou fazendo venda de ativos, ou então com uma nova dívida, né, securitizando isso aí para frente. Então, aqui tem a rentabilidade do XPML, então o XPML foi bem tocado até hoje, foi bem gerido, né, então ele teve um retorno aqui superior ao IFIX aqui no período. Na pandemia, né, como os shoppings ficaram fechados, né, acabou que a volatilidade dele foi muito mais alta do que o restante, né, do IFIX, mas ele recuperou também de forma muito forte, né, quando depois que abriu as portas aqui, acabou se distanciando, né, do restante aqui do IFIX, ou seja, a gestão ela fez um bom trabalho, que ao longo do tempo de entrega de retorno, o IFIX não foi bem, né, mas ainda assim o XPML foi acima aqui do IFIX. E aqui, por último, a rentabilidade, né, você vê que nesse último ano, né, teve uma diferençazinha aqui para o IFIX, mas é bem pequenininha, né, e a questão do patrimônio líquido, né, dos últimos 12 meses, dezembro de 24, a TIR bruta, né, dezembro de 24 aqui menos 17%. Então, o setor, né, de fundos imobiliários sofrendo bastante nesse momento de alta de taxa de juros, né, mas o fundo acabou entregando aqui, né, como a gente pode ver essa figura, os resultados crescentes. Né, os resultados que ele entregou em dividendos, ele recuperou forte aqui da pandemia, já voltou a resultados superiores ao que tinha antigamente, uma forte entrega aqui também de aumento dos dividendos ao longo do tempo. Então, a questão da gestão ativa é isso, a gestão ela toma diversas decisões, e essas decisões, né, de investimento, elas até agora têm se mostrado, né, o gestor ele tem se mostrado um bom gestor, entregou resultados interessantes ali para o cotista. A gente tem que acompanhar sempre todo endividamento, que o endividamento é um risco a mais, né, como foi falado aqui no início, mas a gestão, né, ela procura endereçar dessa forma, né, o que ela vai fazer, então, nesse caso de descasamento ali que teve, né, esses 49 milhões de diferença, né, com relação aos compromissos assumidos até o final de 2025 e 2026 vai continuar isso, né? Então a gente vai ter que ou alongar essa dívida, ou vender imóveis, ou conseguir fazer uma emissão, né? Alguma coisa desse estilo. A decisão vai ter que endereçar. E é isso que o analista tem que fazer, né? Ficar em cima ali, analisando realmente o que os fundos imobiliários estão fazendo, ver essa questão de risco, né? Ver como é que eles vão endereçar. E a gestão ativa, né? Ela tem total liberdade para fazer esse tipo de escolha e o analista olhar, né, realmente se o trabalho está sendo bem feito ou não, para poder indicar, né, os melhores fundos para as pessoas que assinam o relatório. Então é isso que a gente tinha para o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado do vídeo. Se gostou do vídeo, deixa aí seu like, se inscreve no canal, deixa um comentário aqui embaixo, né, você é cotista do fundo, o que você achou, né, dessa alavancagem e como você acha que a gestão vai endereçar essa questão da alavancagem do fundo. Então, muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Até o nosso próximo vídeo.